Olá, eu me chamo Camille Fernanda e juntamente com minhas parceiras de classe, Larissa Duarte e Laila Gabriela, com a supervisão da professora Luciana Marques, na disciplina de embriologia, nós vamos estar falando um pouco para vocês de métodos contraceptivos. E eu vou estar explicando um pouco para vocês o que são esses métodos e quais métodos existem. A gente separou aqui alguns, que são mais comuns. O que são métodos contraceptivos? Eles podem ser comportamentos, medicamentos, objetos, que são utilizados durante o ato, ou até mesmo intervenções cirúrgicas, que têm um único intuito, que é interromper a gravidez. E existem dois tipos de métodos, os irreversíveis e os reversíveis. Reversível é aquele, que só evita a gestação quando ele estiver sendo usado, mas que permite o retorno à fecundidade quando ele deixa de ser utilizado. Já o método irreversível, que normalmente são intervenções cirúrgicas, que é aquele que, uma vez utilizado, faz cessar definitivamente a capacidade reprodutora. Dentro dos métodos contraceptivos reversíveis, eu vou começar falando da pílula contraceptiva oral. A principal forma de ação dessa pílula, ela vai estar impedindo que ocorra ovulação, ou seja, se ela for usada corretamente, ela impede o amadurecimento e saída do óvulo do ovário, impedindo assim que ocorra a fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide. Nós temos também conhecida como a pílula do dia seguinte, que ela tem que ser tomada 72 horas após o ato sexual. Ela é uma dose única, por ser uma bomba de hormônio. Ela equivale à metade de uma cartela, de uma pílula anticoncepcional oral comum. Por isso, ela não pode ser usada frequentemente. Temos também os anticoncepcionais injetáveis. Os hormônios, que são presentes nessas injeções, eles vão estar impedindo a ovulação e também vão estar promovendo a alteração do muco cervical. Ele vai se tornar espesso. Se tornando espesso, ele vai estar impedindo a passagem do espermatozoide. E essas injeções, elas podem ser tomadas mensalmente e podem ser também tomada trimestral, que é a cada 3 meses. E elas são compostas de hormônios, estrogênio e progesterona. Agora, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre as camisinhas. Elas são métodos contraceptivos de barreira. E como vocês podem ver na imagem ao lado, nós temos dois tipos, que é a do tipo feminino e a do tipo masculino. A camisinha, ela vai estar agindo, evitando, a entrada do esperma no nosso útero. Ela vai estar impossibilitando esse contato com o sistema feminino e com o óvulo. Ela vai capturar o sêmen quando ele for liberado, impedindo assim que ele entre na vagina. Como a gente pode perceber, a ponta da camisinha, ela tem meio que um reservatório, aonde ela vai estar recolhendo o sêmen e evitando que ele entre na vagina, quando o homem ejacula. E além de prevenir a gravidez, a camisinha também nos previne de doenças sexualmente transmissíveis, que são as ISTs. E ela tem 95% de eficácia e é uma das mais utilizadas atualmente. Vou falar sobre o diafragma, que ele é um anel flexível envolvido por uma borracha fina. Ele impede a entrada do espermatozoide no útero. E para ver o funcionamento correto dele, o diafragma, a mulher ela deve colocar ele dentro da vagina cerca de 15 a 30 minutos antes da relação sexual. E só deve retirá-lo após 12 horas depois. Quando ela retirar, tem que ter todo aquele cuidado, que é lavar ele, higienizar bem e guardar corretamente. Para fazer o uso do diafragma, deve-se passar por um ginecologista, e lembrando que ele é um método que tem falha de 10%, por se tratar de uma barreira e por não ser hormonal. E assim, uma parte boa de fazer o uso do diafragma é que você não corre risco de ter câncer do colo de útero. Vou falar sobre o coito interrompido, que está no slide ao lado, que é quando o homem
na relação sexual, ele está prestes a ejacular, e para não ejacular dentro da vagina da mulher e correr o risco de engravidar, ele ejacula fora. No caso, esse seria o coito interrompido. Em continuidade, na apresentação, eu vou falar sobre o uso da tabelinha. O uso da tabelinha sempre é bom a gente acompanhar, porque ela é um método baseado em fazer sexo quando não estamos nos dias férteis, né? Do ciclo menstrual. Na imagem, na tabela, a cor vermelha claro fala 3 dias antes e 3 dias depois da ovulação são dias férteis. E o número 14, que seria o vermelho escuro, é ovulação, que é o dia fértil. Vou falar agora sobre o DIU, que é o DIU de cobre, que ele impede, né, o encontro de espermatozoides com o óvulo, porque o cobre ele afeta os espermatozoides, matando ou diminuindo sua movimentação dentro do útero, que é onde impede a fecundação. E o DIU hormonal, ele é um dispositivo pequeno e macio, que ele é em forma de um T. E com um reservatório que contém um hormônio de progesterona. Ele é colocado no útero por um profissional, no caso um médico, ou qualquer profissional da área da saúde. Ele atua por meio da liberação contínua de uma dose baixa de progesterona no útero. Ele torna espesso o muco do útero, e o que dificulta a motilidade do esperma no local alto que sai o óvulo da mulher. Olá, eu sou a Larissa, eu vou continuar falando sobre alguns métodos contraceptivos que são reversíveis. Lembrando que alguns métodos que já foram falados, como a camisinha feminina e masculina, não precisam necessariamente de uma consulta, mas outros que eu vou estar falando agora, como o implante, precisa de uma consulta, um auxílio de um profissional da área da saúde. O implante contraceptivo, que é o método hormonal, são pequenos bastões de silicone que liberam hormônios colocados sobre a pele por profissional da área da saúde. Pode durar até 3 anos e não protege contra ISTs. Esse método ele é bem duradouro, ele tem um elevado nível de eficácia e, inicialmente, ele pode causar algumas mudanças nos padrões de sangramento da mulher. E agora, o espermicida. É uma substância química que mata os espermatozoides e ele é encontrado em creme, espumas, géis e supositórios. O espermicida deve ser colocado no fundo da vagina antes da relação sexual. E lembrando que ele tem uma melhor eficácia quando ele é combinado com outros métodos contraceptivos, como a camisinha feminina, a masculina ou o diafragma. Agora vamos falar dos métodos irreversíveis, como a laqueadura ou ligadura tubária. É um procedimento médico de esterilização para mulheres que têm certeza que não desejam uma gravidez futura, onde as trompas da mulher são amarradas ou cortadas. As trompas são canais que ligam os ovários ao útero. Assim, a laqueadura impede que os óvulos sejam levados ao útero e que se encontrem com os espermatozoides em caso de relações sexuais. E aqui ao lado temos um exemplo de tipos de laqueaduras, como anéis de plásticos, cauterização e fio de sutura. E outro método contraceptivo irreversível é a vasectomia. Ela consiste no método cirúrgico contraceptivo de esterilização masculina, através da secção dos ductos deferentes, e conduzem os espermatozoides dos testículos para as vias externas do sistema genital masculino, impedindo a fecundação do espermatozoide com o óvulo. E dessa forma, o sêmen eliminado não contém espermatozoides, contendo apenas a secreção do plasma seminal, uma mistura de substâncias produzidas pelas vesículas seminais, as glândulas bulbos uretrais e a próstata. E aqui ao lado temos um exemplo da vasectomia, que é uma cirurgia simples e rápida, e dessa forma vai impedir a fecundação do espermatozoide com o óvulo e impedir uma gravidez. E aqui está as nossas referências.
E essa foi a apresentação, espero que tenham gostado e obrigada!